Olá, bem-vindo a mais um programa Falar é Fácil. Sempre com o objetivo de trazer para você alguma coisa importante, útil, alguém interessante, alguém assim do mercado que faça diferença na vida de muitas pessoas. Dessa feita, trazendo aqui a Carla Assunção, que é General Manager do Latam da Swarovski. Seja bem-vinda em nosso programa, Carla. Prazer te receber. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês hoje. Carla, assim, ela fez uma palestra no Mackenzie, meu filho estuda lá no Mackenzie, está agora na fase de finalização do curso de graduação e fazendo já o mestrado e tal. Então, assim, uma palestra da Carla e ficou encantado com o que você falou na palestra. Nossa, que show que ela deu, tal. Fez questão de conversar com você e te convidar para você participar do nosso programa. Eu fico feliz em você ter aceitado o nosso convite, o convite do Gabriel, para estar aqui com a gente hoje, né? Então, o que você assim trouxe para essa moçada do Mackenzie, porque é uma escola assim de primeira linha, eu particularmente sou apaixonado pelo Mackenzie também, e você deu um show lá, pelo que as pessoas falaram, pelo que o Gabriel falou, foi uma coisa assim extraordinária. Qual o recado que você deu para essa moçada lá do Mackenzie, Carla? Ah, que bacana. Fico satisfeita e feliz em ouvir, porque a gente sabe que é um desafio reter a atenção dessa juventude, né? Verdade. Minha filha também estuda no Mackenzie que legal. e acabaram me convidando para compartilhar da minha experiência, a história da marca, a qual eu represento há 25 anos. Olha. E o recado, assim, se eu olhar e resumidamente dizer qual é o recado, eu consegui ali poder compartilhar a história de um legado, né, de uma história de uma empresa, né, legado centenária, e como que ela percorreu esse trajeto e como ela se transforma ao longo desse trajeto para que ela continue existindo e garantindo o seu futuro, e que permeia muito também a minha carreira, né? Como é que eu cheguei hoje, onde eu hoje estou em termos de posicionamento dentro da companhia e minha responsabilidade, o meu cargo. Então são duas histórias que eu consegui, vamos dizer aí, trabalhar concomitantemente através de uma palestra que eu dei para eles naquela manhã. Assim, a minha sensação, toda vez que ouço em alguma coisa relacionada a Swarovski, primeira coisa assim, um nome forte, potente, Sim. bonito, gostoso, tem uma sonoridade, Exato, né? também Mas acho. além disso, assim, tudo relacionado à qualidade, brilho, luxo, alguma coisa assim de sofisticação, de beleza, em termos de qualidade. Essa é a imagem que sempre passou, né? E agora, assim, mais e mais, conhecendo um pouco o produto, agora me envolvendo um pouquinho mais com a sua própria história, é isso mesmo que eu tinha imaginado, pelo menos que sentia. Eu imagino que seja também o que as pessoas de maneira ou de outra sentem em relação a Swarovski. E para mim, a vinculação é vinculado a joias. E depois fui saber assim, não é bem uma questão de joias, dessas tipo ouros, diamantes. Muito embora você mesmo falou numa conversa prévia aqui que estão enveredando também por esse caminho. Mas um pouco dessa história. O que de fato é a Swarovski? Bom, vamos lá. Primeiramente, a Swarovski ela foi uma empresa fundada em 1895 pelo Daniel Swarovski, que veio da região da Boêmia, onde é uma região até hoje conhecida como uma região dos cristais, os cristais da Boêmia. Tá. O Daniel Swarovski, na época, que era também daquela região, ele desenvolve um método mecânico de automatização de lapidação. Na época, isso lá no século XIX, final do século XIX, em 1890 ou algo em torno disso, ele entende que ele desenvolveu um método muito inovador de lapidação automatizado, e ele entende que ele tem que migrar para outro lugar para que a concorrência não o persiga ou não o imite rapidamente. O famoso Oceano Azul. Exato. Então ele foge dali, ele sai dali. Só que, como ele desenvolveu um método de lapidação que exigia muita água para esse maquinário que ele desenvolve, ele migra para a região da Áustria, no Tirol, onde é a região dos Alpes austríacos, e ali ele também desenvolve uma hidrelétrica. Ou seja, a Swarovski ela nasce já de maneira autossustentável, ou seja, uma água de reuso através dessa hidrelétrica que ele também adquire para fundar a fábrica Swarovski.
Porque ele entende ali que a inovação dele, que a gente usa tanto esse termo hoje no século XXI, falando tanto de inovação, mas inovação existiu desde os primórdios, desde que o homem é o homem. Consciência, pelo menos de algumas pessoas, não necessariamente de todas. Né? Exato, mas são as pessoas que se destacam e têm uma história, né, de sucesso e etc. Ele entende ali que ele vai conseguir criar uma escala nunca antes vista para um produto, que é o cristal. O que é o cristal? O cristal, na verdade, é um produto com lapidação que se assemelha ao brilho de um diamante. Então, ali, ele, com a fundação da Swarovski, ele entende que ele cria um novo segmento de mercado. Porque até então, isso em 1895, só existiam as joias verdadeiras, as joias que só quem adquiriam essas joias era a alta sociedade europeia. Né? Então, monarquia, enfim, alto nível. Exatamente, exatamente. Então ele entende que ele tem um produto que ele vai escalar o brilho de um diamante. Tanto é que até hoje a missão da companhia é: toda mulher merece o brilho de um diamante. É assim que começa a história de uma empresa. Que bonito. Então ele cria um segmento novo, que é esse produto que imita a autojoalheria, que é o cristal, com uma lapidação perfeita. A lapidação da Swarovski é considerada a melhor do mundo até hoje, através do seu método de lapidação, que realmente é incomparável e que foi como ela realmente acabou existindo. Então, desde então, ele vem desenvolvendo esse segmento de mercado, que é o mercado do brilho, e do brilho sofisticado, de alta qualidade, que são os cristais Swarovski. Ele começa como um produto componente, um componente para a indústria. Ou seja, a Swarovski, ela é fundada de um produto que é utilizado pelas grandes maisons. As maisons parisienses, ele vai para a França, ele vai para Paris, e ele começa a se associar a essas marcas que produziam a alta costura, a alta joalheria, e é ali que ele começa a distribuir os cristais Swarovski, que são usados em acessórios, na alta joalheria de cristais ou até em roupas. Os cristais eram aplicados, até hoje são, também em tecidos. Então, a Swarovski, ela nasce de um componente, de um B2B, e ela só se torna um produto acabado para o consumidor na década de 80. Em 1980. Poxa, olha só o tempo que ela percorre até ela virar um produto acabado ao consumidor, e que até hoje é considerado os melhores cristais do mundo em relação à qualidade. É um mundo fascinante esse, não é verdade? É uma história fascinante. Eu imagino que você esteja aí nos assistindo, então deveria ter muitas perguntas aqui para fazer para a Carla. Mas a Carla, quem é a Carla Assunção? Assumpção, tem um P no nome. Pois é. É uma executiva com mais de 25 anos de experiência em transformação e crescimento de negócios. Atualmente é General Manager da Swarovski para o Brasil, Argentina e Chile, onde construiu uma carreira de destaque. Desde que entrou na empresa, em 2000, foi responsável por introduzir a marca no Brasil e também expandir a sua presença na América do Sul e liderar uma forte estratégia de crescimento e digitalização. E sob a gestão da Carla, a Swarovski multiplicou lojas, ampliou receita e fortaleceu a sua presença no mercado de luxo. Que história bonita também, não é só da Swarovski que é uma história bonita, mas a sua história também. Então eu gostaria de falar um pouco de você agora, Carla. Pois e você? Porque imagina assim, você no papel que faz, a responsabilidade que tem, e pelo que você fala, mostra-se uma paixão nesse mundo. Eu digo que eu tenho alma de dono. Alma de dono, é legal isso. Tenho alma de dono. Na verdade, eu exerço a minha função, muito como se eu fosse dona dessa companhia, no sentido de responsabilidade, de tomada de decisão, de gestão de recursos. Então, eu acho que isso acaba colaborando muito para eu criar minha própria história dentro da companhia. Enfim, eu comecei como freelancer na Swarovski. Na época, eu nem morava no Brasil, eu fazia uma pós-graduação nos Estados Unidos, na Califórnia. E aí eu vim passar férias no Brasil, conheci uma consultora que prestava consultoria para a Swarovski. A Swarovski queria entrar e desenvolver o mercado brasileiro. E na época ela queria desenvolver a marca no mercado brasileiro através da moda. E, enfim, por uma pessoa em comum, esta consultora da Swarovski
me conheceu e falou, olha, você não quer fazer um freelancer para mim? Eu estou trazendo uma marca europeia para o Brasil, quero associar ela à indústria da moda e eu preciso que alguém me ajude a desenvolver esse projeto no Brasil. Eu, na época, morava nos Estados Unidos, era um job de 6 meses, um bom dinheiro. Falei, e por que não? E estou aqui há 25 anos. Olha só. Foi assim que tudo começou e, enfim, minha carreira, o meu, vamos dizer, o meu diploma e toda na área de marketing e publicidade. Então, eu entrei nessa companhia, minha graduação. Entrei pela área de marketing, depois passei por um processo sucessório na época do diretor, do gerente geral, que estava para se aposentar, e ele me apontou como sendo a sua sucessora. E foi assim que eu comecei a gerir a companhia numa pequena unidade de negócio. Primeiro eu comecei como São Paulo, gerente geral. Não, a Swarovski sempre foi baseada em São Paulo. Sempre aqui. E aí eu era responsável por uma unidade de negócio, né? E depois eu assumi o negócio no Brasil como um todo. E é isso, né? Você administrar uma operação internacional no Brasil exige... E nova, né? Porque não tinha, né? Tudo, como eu falei de Oceano Azul agora há pouco, mas de fato assim, é um produto novo, uma questão nova, entra numa questão de luxo, mas assim, com preços acessíveis, porque não é uma joia, mas é equivalente ao brilho de uma joia. Exato. E praticamente não tem distinção, e voltado principalmente para mulheres, não é isso? Eu diria que sim. Hoje em dia, a nossa comunicação é o que a gente chama de genderless, né? Que não tem gênero. Mas sim, nosso maior público, quem busca o nosso produto é a mulher, né? E o mercado brasileiro, ele tem as suas especificidades, as suas complexidades, as quais uma empresa internacional que tem uma estratégia global muito bem formatada, ela tem que sofrer adaptações para ela se consolidar no mercado brasileiro. O mercado brasileiro ele é muito complexo no que diz respeito à distribuição. Aquela história do mundo VUCA, né? Acho que é o Brasil, é VUCA, né? Maluco, doido. O mundo tá VUCA, né? Mas o Brasil sempre foi, né? Sempre isso não é novidade para o Brasil, questão né? de inflação, mudança de governo e tendências. Então, essa é uma mudança muito... Nossa questão, a nossa carga tributária, a complexidade de distribuição no mercado brasileiro, que é um país continental muito maior que a Europa, né? Então, assim, existe uma complexidade de distribuição, uma complexidade fiscal no Brasil, que exige sempre que essas empresas internacionais elas se adaptem para com que elas possam efetivamente se consolidar no mercado brasileiro. Muita flexibilidade, muita estratégia, né? Precaução. E aí o executivo tem um papel-chave, porque o executivo ele tem que também criar uma relação muito de confiança com a casa matriz, com a matriz. Sim. Porque a matriz ela tem que confiar que aquilo que o executivo traz como proposta e adaptação seja o caminho correto. E eu, ao longo da minha carreira, consegui sempre apresentar projetos, implementá-los, executá-los e trazer o resultado esperado. Então, isso foi criando a minha própria reputação dentro da companhia. Né? Então, toda vez que eu vou e apresento algum projeto novo e falo, olha, aqui a gente tem que fazer desse jeito... É uma conversa que ele já tem a confiança e eu tenho a credibilidade necessária para com que eles me deem ouvido e me deixem fazer do jeito que tem que ser feito por aqui. Carla, você falou agora há pouco assim, que uma das qualidades que você percebe, você mesmo e certamente as pessoas também perceberam, seus gestores, né, é que essa visão de dono. Além dessa qualidade, que para uma empresa é fundamental, porque você tem plena confiança e as pessoas veem em você, essa pessoa... totalmente focada, proativa e dedicada, né? Íntegra, honesta, com seus valores. Mas quais outras características também foram percebidas nos seus gestores para que você assumisse esse papel de tanta e tamanha responsabilidade? Eu acho que tem dois lados dessa moeda, né? Existe o olhar da companhia, né? Afinal, eu sou uma funcionária como qualquer outro e eu precisei sempre me provar dentro da companhia. Eu diria que um dos valores importantes que eu desenvolvi dentro dessa companhia com os meus gestores, né, com os meus chefes, foi a confiança. Ela foi essencial. E a confiança é algo que você constrói ao longo do tempo. É verdade. Confiança é algo que precisa ser recorrente. Não é um ato que te faz construir confiança. Está na essência, está no DNA. Não é uma questão que eu vou construir uma confiança. Não, é uma reflexo assim, você tem que ser consistente, né? Eles têm que olhar para você e falar, poxa, ela é o famoso walk the talk. Então, isso eu venho construindo. Além disso, eu sou uma pessoa
que sempre me arrisquei. Né? Então, acho que uma certa margem de risco ela é necessária para com que o executivo também mostre que ele tem esse apetite a ir além da sua zona de conforto. Né? E quando você sai da zona de conforto, óbvio que você tem uma margem de risco ali. Sim. Então, eu acho que eu componho isso muito bem. Né? Eu tenho um apetite para risco. Eu acho que esses riscos... Mas é visionária também, né? Porque você transformou... Acredito que sim. De quando você pegou aí... Quantas você olha só, em termos de quantidades de representantes, ou vendedores, ou licenciados, ou até em termos de faturamento, qual foi assim, a sua trajetória? O que você conseguiu no seu tempo de atuação? Olha só, isso aqui é uma informação importante. Eu já li lá, tem uma informaçãozinha, por isso que estou fazendo uma pergunta estratégica. Mas gostaria de saber de você. O que você trouxe de evolução para a empresa desde que você chegou aqui até agora? Enfim, a Swarovski ela teve que desenvolver um novo modelo de operação para o Brasil. Né? O Brasil, para a gente poder crescer em escala, porque o Brasil ele tem uma questão. Essas marcas de alto valor agregado, elas têm que ganhar escala no Brasil, porque o custo operacional do Brasil é muito alto. E eu falo isso porque hoje eu opero a América Latina, então eu comparo com outros países. E eu vejo que o custo operacional do Brasil, principalmente para uma operação de varejo, que é onde eu transito e conheço, é o maior da América Latina, sem dúvida, e eu aposto que é um dos maiores do mundo. Então, se você não ganha escala, você não traz a rentabilidade esperada pela companhia. Então, o Brasil, a gente precisava ganhar escala, a gente precisava crescer. E para crescer no Brasil, a gente tem uma questão fiscal e uma questão de custo, como eu comentei agora, que tem que entrar numa boa equação. E aqui no Brasil a gente desenvolveu um modelo de franquia para a gente poder expandir no Brasil, que não existia em nenhum outro mercado da Swarovski. A Swarovski está presente em mais de 140 países. Poxa. Então a gente vendeu um projeto e falou, olha, aqui no Brasil a gente tem que crescer desta forma com um modelo de franquia. Então nós somos pioneiros com isso. O Brasil ele é feito de pequenas cidades com potencial de consumo. Então, a multimarca no Brasil também tem um papel preponderante, porque existem cidades, ainda mais hoje, com essa redistribuição de renda, que está muito permeada também no agronegócio, em rincões de riqueza que o Brasil vem desenvolvendo, você precisa estar presente com a sua marca, com o seu produto, e você precisa encontrar uma forma de chegar nesses lugares. Então, a multimarca no Brasil também tem um papel preponderante. Então, a gente foi mapeando o Brasil para a gente criar capilarização. E óbvio que depois, ao longo dos anos, a gente trouxe também a digitalização, o online, etc. e tal. Então, o que eu posso dizer? Que é o sucesso do nosso negócio é a capilarização. A Swarovski está presente em todas as capitais e nas principais cidades brasileiras e com parceiros muito fortes, sejam eles franqueados, seja através de loja própria, seja através da multimarca ou seja através do nosso canal online. A quantidade desses pontos de vendas ou de negócios? Qual Hoje no Brasil nós temos mais de 200. Considerando todas essas frentes de distribuição e aeroportos também estamos presentes. Então nós temos uma operação aqui, 185 pontos de venda, mais ou menos, que é o que a gente tem no Brasil. Então a gente ganhou muita escala, volume no Brasil, para mitigar os custos operacionais e trazer a rentabilidade esperada pela companhia. E isso, voltando na minha carreira, eu falo muito isso, quando eu vendo um projeto da Swarovski, tanto para a matriz que tem que aprovar, ou como para os meus investidores, porque nós temos investidores na marca, que são os franqueados, são as multimarcas, os próprios colaboradores da Swarovski, né? Quem vem trabalhar conosco, eu falo, gente, eu sou uma executiva que eu vendo o projeto, eu implemento e eu estou aqui depois para regular os resultados. Então, essa sempre foi a vantagem de eu construir minha carreira junto com a da companhia. Eu estou lá para os resultados, eu estou lá para a hora das adversidades, também colocando o meu nome. Né? Então, acho que tudo isso ajuda, tudo isso vai criando uma base sólida. Eu vejo aí um envolvimento total. Né? Uma outra questão. Vocês viram, claro, que com uma questão de tradição, prestígio, nome, né, que vem de lá de fora, e a gente está no mundo de muitas mudanças. Como é que você consegue conciliar essa questão da tradição, da estrutura que tem da Swarovski com a necessidade da inovação e adaptação para os novos tempos, considerando questões geracionais, questões de novos gostos, né? E de tendências do próprio mercado, da economia, ainda mais no Brasil, com mudanças muito rápidas. Exato. Né? Bom, assim, hoje em dia as empresas, elas
as empresas que estão hoje operando e operando bem, elas sabem muito bem que o que trouxeram elas aqui não é o que vai levar elas para o futuro. E a Swarovski não foi diferente, não é diferente. Eu, como executiva, também não sou diferente. Né? Eu acho que o que me trouxe até aqui, certamente eu tenho que rever, repaginar a cada dia, e aprender coisas novas para claro. continuar sendo uma executiva eficiente. Né? Então, eu acho que essa é a beleza da vida. Você não é estanque. E a companhia também, ela entendeu que ela veio com uma comunicação, ela veio com uma proposta de valor até a pandemia muito sólida no que diz respeito à qualidade, à tecnologia, à perfeição. Hoje, a gente olha o mercado de um jeito completamente diferente, porque não é isso que o consumidor quer ouvir. O consumidor quer experimentar o teu produto de uma outra maneira. E a Swarovski, ela soube se ressignificar de um jeito maravilhoso, na minha opinião, como executiva, porque a proposta de valor dela, ela tem todos esses atributos, mas o jeito que ela se comunica hoje é muito diferente do que como ela se comunicava antes da pandemia. Hoje ela traz a sua proposta de valor através de uma experiência da marca que ela leva como modo de vida. Ela não está colocando todos os seus atributos na qualidade do produto, mas o que aquele produto efetivamente pode trazer para a sua qualidade de vida. Porque assim, ninguém precisa de um cristal para viver, não é uma necessidade básica. Verdade. Mas ele entra num outro componente, que é o componente da satisfação. Do bem-estar. Do bem-estar. Da beleza. Né? Da beleza, da estética. Então, ela vende essa proposta de valor, né? Que é trazer brilho para a vida das pessoas. Isso é muita coisa. Você se propor a trazer brilho para a vida das pessoas não é somente num produto. É como você atua no mercado, né? A Swarovski é uma empresa altamente responsável em termos de sustentabilidade. Temos projetos lindos, maravilhosos. No Amazonas, por exemplo, nós temos um projeto há 10 anos tratando da água. Então, assim, trazer brilho para a vida das pessoas é você também ter um ambiente seguro de trabalho, onde as pessoas entrem para aquele ambiente e se sintam num ambiente onde elas são ouvidas, onde elas têm voz, onde elas são seguras em dar opiniões. Isso também é trazer brilho para a vida das pessoas. Então, a nossa missão, ela é uma missão muito abrangente e é assim que a gente se comunica desde a pandemia. Né? Como que nós somos percebidos hoje? Como um luxo pop. Né? Então, a Swarovski está muito associada à indústria do entretenimento, ela está muito associada ao mercado de influência. Jovens... Então, é assim que a gente vem se comunicando. Público feminino, de maneira geral, talvez em especial, mas de maneira geral para a juventude, para a moçada que está chegando. Porque vocês também fazem trabalho com influencers, né? Muito. De uma forma para pegar mesmo essas pessoas que têm uma capilaridade de informação, de conexão com a mídia digital de maneira intensa. Não é porque o mundo mudou, né? Antes você comunicava através de outros jornais, canais, revistas, né? etc. Exato. Mídia digital, imprensa, né? Exato. E agora, mídia digital, né? O marketing de influência Você é uma pessoa que tem uma fundamental. formação, especialidade, principalmente em marketing, né? Sua base de sustentação na sua cultura e conhecimento tem a ver com marketing, né? E você adaptou todo esse processo para o seu trabalho agora como gestora, como diretora. Então, quais são essas ferramentas que você adaptou para essa nova, né? Esse novo mundo que a gente vive? Eu sou uma eterna curiosa, né? Eu vejo assim, o profissional que não é curioso e não se recicla, ele é, como dizia uma pessoa que trabalhou comigo, uma pessoa de sucesso do passado. E eu não quero ser uma pessoa de sucesso do passado. Então, você tem que ter essa humildade, essa curiosidade de estar sempre reaprendendo. O mercado de influência, quando eu me formei, não existia. Hoje é o mercado que mais permeia as marcas, principalmente as marcas de luxo, etc. Então, é um mercado que a gente tem que entender, mapear, poder mensurar, né? Porque esse mercado todo ele tem que ser mensurável, ele tem que trazer retorno para o investimento. Então, é um mercado muito complexo e que existe uma profissionalização importantíssima para com que você tome decisões de investimento dentro de uma área, de um mercado de comunicação, que você possa medir depois o retorno daquele investimento. Mas hoje se provou que bem feito, bem mapeado, você tem ali um retorno de investimento muito eficiente. E nós somos muito fortes no mercado de influência como marca. Entendi. Bom, de qualquer maneira, sim.
Você fala Swarovski, eu falo Swarovski. Tá então, tudo certo. Aqui eu aprendi com os alemães. Eu Então, sei, os falei, alemães será me que eu tô ensinaram falando Swarovski, errado mas aqui? Swarovski também está muito certo. É que eu tive um media training para aprender como o alemão e o austríaco falam Swarovski, mas o mercado é Swarovski, também está tudo certo. Tá tudo, ainda bem, me sinto menos assim, Não, fora você da... tá tudo certo. E, assim, na verdade, assim, tem uma questão de esse mercado de luxo que se trata especialmente de joias, em relação a roupas, indumentária, diamantes, ouro e prata, e na verdade vocês não atuam nesse segmento mais caro, mas competem com empresas que também são de moda e nesse mercado de luxo e também incomodando de alguma maneira as grandes organizações, empresas que trabalham com joias. Existe assim, uma rivalidade, uma competitividade? Como é que flui esse mercado, já que vocês conseguem tanto sucesso com o brilho? Gostei do que você falou, é o brilho trazendo brilho à vida das pessoas. Na verdade, assim, depende do cristal, do brilho do cristal, mas todo mundo gosta de se enfeitar, de ficar bonito. Exato. Né? Você trabalha com beleza acima de tudo. Né? Então, como é que é essa relação de rivalidade ou competitividade, ciúmes, alguma coisa dessa natureza, nesse mercado? Não, o mercado de luxo, no nosso caso, nosso posicionamento é um luxo pop, que a gente chama, porque é uma empresa de capilaridade. A competição está na carteira do nosso cliente. O cliente ele vai ter que optar ali como que ele vai usar aquele, vamos dizer, aquele orçamento que ele tem para ele comprar, ou seja, uma bela joia, uma bela roupa, uma bela bolsa, um belo sapato. Ele sabe que é aquele cliente que prima ou por qualidade, ele está em busca de uma qualidade, ele está em busca de uma experiência diferenciada, ele geralmente é um cliente que busca ser percebido de um jeito diferente, né, ser tratado de um jeito exclusivo. Então, assim, é ali que a gente compete, porque nós somos bons nisso. Nós somos muito bons em fazer com que o nosso cliente seja especial. Nós somos bons nisso. Nós somos ótimos. Você percebe a firmeza como ela fala, nós somos ótimos. Porque eu tenho confiança no que eu falo, porque é isso, a gente sabe tratar esse cliente de uma maneira especial e exclusiva. E com respeito aos seus valores que tem por trás de tudo isso, né? De consideração, respeito e oferecer um produto de qualidade, bem feito, com bom acabamento e que vai gerar de fato esse brilho, não é? E eu vejo assim, as marcas de luxo, você tem o que a gente chama de brand lovers. As pessoas que consomem o seu produto, elas são apaixonadas pela sua marca, elas são leais, elas contam a história da sua marca. Então, você trabalha com um cliente, com um consumidor, que ele entende do que ele está consumindo. Ele entende a narrativa, ele entende a história daquele produto, porque aquele produto não é uma necessidade básica. Aquilo realmente faz parte do imaginário, da experiência dele, da indulgência e do prazer. Então, é um cliente muito bem capacitado e que você tem que tratá-lo à altura. Não dá para você enganar um cliente que hoje consome o mercado de luxo. Então, o nosso cliente é esse cliente que está aí fora, querendo ter essa experiência, querendo ter essa experiência diferente, ser tratado de maneira diferente, e esse cliente que pode ser meu, pode ser do meu concorrente, então vai tudo depender de todo esse arcabouço que você oferece para essa experiência, até você ter a conversão daquele cliente para a tua marca. Deixa eu perguntar uma outra coisa agora, Carla. Assim, no seu papel, General Manager Latam, ou seja, assim, Brasil, Argentina, Chile, cuidando... Hoje América Latina. América Latina. Até o México. Até o México, olha só. Você é mulher, líder e com toda essa responsabilidade. Então, eu gostaria de trazer assunto agora para esse lado da liderança feminina. Mais e mais vemos assim que há mulheres assumindo mais e mais papéis de liderança e tendo também não só em função da sua capacidade, do seu preparo, do seu talento, mas acima de tudo do esforço que tem e também da abertura que o mercado passa a ter na aceitação e na percepção do valor de fato da mulher no papel de liderança. E existe assim ainda, em função das próprias tradições, cultura, uma questão talvez até eu diria cultural mesmo, de mulheres não assumirem tantos papéis de liderança. E essa equidade, essa condição, é uma questão mesmo de adaptação para novas circunstâncias. Mais e mais mulheres assumindo papéis de liderança. Essa é uma tendência, parece que é reversível, mesmo porque não só as mulheres estão mostrando seu talento, seu potencial, mas também os homens. Nós homens estamos assim, entendendo que é um espaço, que é um trabalho, um talento, com muitas outras habilidades que nós homens, obviamente, não tivemos ao longo do tempo. Tais como sensibilidade, perspicácia, acuidade sensorial perceptiva mais profunda, outras habilidades que provavelmente vocês, mulheres,
Não, provavelmente não. Tem, em função das próprias características no aspecto de serem mulheres. Como é que você vê esse avanço, essa percepção e o que é necessário para as mulheres que mais e mais desejam isso e estão tendo alguma dificuldade ainda, em termos talvez de posicionamento, em termos de comunicação, para fazerem valer de fato o seu talento e o seu potencial? De fato, os números não mentem, somos a minoria ainda. Né? É uma minoria, né, de mulheres em cargos de gestão, em cargos executivos, de alto posicionamento. Nas grandes corporações ainda somos a minoria. O que de fato é injusto. Eu acho que existe aí uma necessidade de ter esse equilíbrio maior entre gêneros e eu acredito muito nessa composição de gêneros. Eu sou uma executiva que tenho pessoas ao meu lado que são altamente complementares às minhas, vamos dizer, habilidades e que também são homens que traz um ponto de vista e um olhar diferente do que eu tenho, que é muito complementar. Então, eu vejo que o mundo corporativo mais equânime seria muito mais eficiente. E, assim, os números não mentem. As mulheres em cargos executivos de poder, de tomada de decisão, ainda é a grande minoria. E se você for para pegar uma lente e trazer para a América Latina, ainda menos. Então, o que eu vejo é um movimento extremamente importante. Nós, mulheres em cargos executivos, a gente tem essa função também de inspirar, né, outras mulheres a chegarem às suas aspirações, sejam quais forem, né, dentro da sua carreira, e ver que isso é possível. Então, eu me sinto muito nessa responsabilidade também de ser uma porta-voz para aquelas que também estão traçando a sua carreira. Né? Como é que eu cheguei hoje onde eu estou? Como é que foi feita essa carreira? Essa trajetória, essa trilha, né, a qual eu sou muito realizada e espero ainda ter aí bons anos pela frente de outras conquistas. Então, eu me sinto muito nessa obrigação de ser um porta-voz dessa história, porque eu vejo que nós, mulheres, temos que ter essa responsabilidade, essa obrigação de contar nossas histórias e inspirar outras para que a gente tenha mais equilíbrio entre gêneros no mundo corporativo em posições de tomada de decisão, que isso é muito importante dizer. Mulher no mercado de trabalho, sim, pleno, mas em tomadas de decisão, em posições, ainda somos a minoria. Como isso é feito? Eu acho que primeiro na escolha da empresa que você trabalha. Eu trabalho numa empresa a qual já tem uma visão muito equânime sobre gêneros. Então, assim, escolha aonde você vai trabalhar. Porque se a empresa não tem essa cultura, não tem esse olhar, tem um olhar diferente para gêneros, eu nem começaria a minha carreira ali. Porque eu acho que você vai quebrar muita pedra. Né? E você mudar a cultura é muito mais difícil. Há um tempo atrás houve assim, esse movimento para que as mulheres pudessem ter mais firmeza, deveriam ter assim, praticamente um comportamento tipicamente masculino, tipo assim, força, de agressividade, de força física até. Talvez faltava até a força física. Na verdade, as mulheres, de maneira geral, são mais fracas fisicamente do que os homens. E a sua força está justamente no seu poder de persuasão, de envolvimento. E, então começaram a ser agressivas, baterem na mesa, sei lá, dar as suas pancadas de maneira geral para competirem em condições meio que de igualdade em relação aos homens. E com o tempo, percebemos que essas necessidades deixaram de existir. Então as mulheres têm toda a fragilidade, toda a sensibilidade, toda assim, a feminilidade, mas atuando com firmeza, segurança, com ponderação, mas também com posicionamento firme. E, claro, fazendo o que tem que fazer. Então, você acredita que assim, a própria evolução e percepção da importância da mulher se valorizar nesse sentido, trabalhando a sua comunicação, essencialmente, você falou de confiança, autoconfiança, que é um dos pontos fundamentais da confiança, também em relação à sua comunicação, a sua habilidade de se relacionar, de comunicar, de dizer o que tem que ser dito, com firmeza, com assertividade, fazem toda uma diferença, não é verdade? Então existe assim, de um lado, um arcabouço de preparo para as mulheres assumirem essa posição. Por outro lado, buscarem oportunidades no mercado, sem ter que se desprezar na sua condição, né, da feminilidade, da suavidade, da sensibilidade, que são próprias características das mulheres, de forma mais acentuada do que nos homens. Eu sinceramente não vejo isso uma questão de gênero. Eu não vejo nem na mulher ter que ser algo, ou no homem. Eu acho que é muito mais você buscar um autoconhecimento, uma autenticidade, você se preparar, seja o gênero que for, para um mercado de trabalho e acreditar no seu estilo, independente de gênero. Eu não consigo fazer essa distinção, mesmo porque não foi a minha história, né? Eu sempre fui uma pessoa
que sempre trabalhadora, busquei, esforçada, né? foi. Não, eu busquei a minha Guerreira, autenticidade no meu jeito de ser, Tá. e o meu jeito de ser foi me trilhando o meu caminho, né? Eu acho que isso sempre foi uma fortaleza para mim, ser quem eu sou. Sim. E me desenvolver. Óbvio que a gente não nasce pronto, né? Óbvio que você tem momentos de insegurança, de incerteza e Todo dúvidas, mundo etc. tem, na Mas verdade. isso eu acho que não tem a ver com gênero. É verdade. Isso tem a ver com a evolução da pessoa, né? Como um ser humano. Então, sinceramente, eu não acho que é uma questão de gênero. Eu acho que é muito mais uma questão de preparo, de autoconhecimento e de um olhar evolutivo, né? Como pessoa, como ser humano. Não só na sua carreira, mas também quando você começa a assumir essas posições de tomada de decisão, você sabe o impacto que você tem na vida das pessoas. Então, você levar isso muito a sério, né? Nas suas tomadas de decisão, é o impacto que você tem naquele entorno. Porque é isso, né? Quanto mais você vai almejando posições maiores, mais influência você tem. E essa influência, ela pode ter um efeito muito positivo ou muito nocivo, que é o que a gente vê, né? Às vezes no mercado de trabalho. Então, o que eu vejo hoje são mulheres muito autênticas no mercado de trabalho, pelo menos as que eu conheço muitas executivas, porque a gente acaba se unindo. Sim, claro. E são mulheres muito autênticas, muito femininas, mulheres que acreditam no seu potencial, sendo quem são, e inspirando outras mulheres a serem o mesmo. Então, eu acredito que essa é a Gostei do que tendência. você falou em relação assim, a ser inspiração para outras mulheres que desejam também e que têm sonhos de ser. Tem muitas mulheres que não desejam liderança, não querem isso, está tudo bem. Não precisam ser porque, olha, vamos ter um número igual. Não, precisa ver se primeiro quer, se deseja. Se quiserem, tem espaço para isso, obviamente. Né? Se não tiver espaço, conquista o espaço, como você fez com uma guerreira, que você demonstra ser a cada momento. Para jovens profissionais que estão galgando nesse mercado, talvez num contexto da sua própria empresa, que sonham em trabalhar numa marca global, como é o seu caso, assim, quais as competências que você julga que sejam fundamentais para esse jovem que está chegando agora no mercado de trabalho ou que está chegando no mercado que se transforma de maneira assim nebulosa do que vai acontecer daqui para frente. Estamos num mundo de muitas mudanças muito rápidas, impulsionadas pela tecnologia, inteligência artificial, mudanças até de posições, de cargos que vão deixar de existir daqui a um tempo. Como é que você vislumbra isso, já que também você é visionária, demonstrando isso até no próprio trabalho que você fez, na própria empresa, na Swarovski, que fez um crescimento vertiginoso em função de você enxergar além do que talvez as outras pessoas enxergassem, criando aí sistemas de franquias e outros sistemas, espalhando a marca e ganhando essa notoriedade que teve. Mas para esses jovens, o que você aconselharia, Carla? Eu vejo como uma qualidade imprescindível, né, esses soft skills, né, essa inteligência que a gente tem que ter no sentido social, emocional, porque isso a inteligência artificial muito provavelmente não vai conseguir ocupar esse lugar. Então eu vejo que hoje o jovem que está entrando no mercado de trabalho, ele tem que ter uma capacidade social, emocional, retórica muito importante, porque você hoje tem um papel como ser humano. Sim. E não mais você vai ser somente avaliado pelas suas tecnicidades, vamos dizer assim, o que são muito importantes. Né? Afinal de contas, precisamos ter aí um lado técnico muito importante para saber o que você está fazendo. Mas o desempenho social, emocional é imprescindível. E eu vejo que essa nova geração, ela é muito aspiracional. Ela tem muitos desejos e sonhos, maravilhoso, e é necessário ter. Eu era uma pessoa sempre muito apaixonada, muito passional, no sentido de querer minha independência financeira, de querer crescer, querer trabalhar, e isso me deu muita força. Agora, uma coisa que eu vejo hoje nas novas gerações, que talvez na minha geração, talvez fosse mais bem equilibrado, é a questão do tempo. As coisas precisam de tempo. Então, hoje eu vejo esses jovens chegam nessas grandes corporações e olham posições, seja minha, seja de um gerente, e falam assim, eu quero ser um gerente X, Y, Z amanhã. E não será. Claro. Porque existe uma trilha, um processo, um amadurecimento. E eu vejo que essa ansiedade por uma realização, né, de uma posição maior, às vezes não permite o tempo das coisas. E as pessoas se frustram muito rápido. Então, eu acho que existe aí uma necessidade, uma capacidade emocional para poder compreender o tempo das coisas. É a única coisa que eu
vejo que tem um descompasso aí muito grande entre o que eu quero ser e como eu faço para chegar ali e dar o tempo para que as coisas aconteçam nesse processo. Existe um descompasso, né? E que eu vejo aí muito necessário de ser calibrado, independente de gêneros. Entendo. E a comunicação entra, me parece, como um dos fatores fundamentais nesse processo. Você é uma pessoa que se comunica muito bem, tem toda uma história de comunicação, e nós lidamos com comunicação. Fico encantado te ouvindo falar, expressando suas ideias, seus pensamentos, suas emoções, com leveza, com naturalidade, com desenvoltura, com firmeza, eloquência, ou seja, uma pessoa apaixonada e mostra paixão naquilo que você mostra e que você fala. A comunicação entra como um dos fatores importantes, já que você é uma pessoa que lidou e lida com comunicação há muito tempo e demonstra isso na prática. Como é que você vê essa habilidade, esses soft skills, a comunicação, como uma das ferramentas fundamentais para um líder, para uma pessoa que deseja, independente de ser homem ou mulher, para um líder que deseja, de fato, conseguir esse resultado que você atingiu? Qual é, talvez não o percentual, mas a importância da comunicação nesse contexto, sob o seu ponto de vista? Bom, eu sou a prova de que isso se aprende. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, introvertida. A prova viva, se pode dizer assim. Prova viva, porque assim, eu nunca me vi em situações de exposição pública. Nunca foi isso que me agradou ou me fez ter isso como objetivo de vida. Né? Então, eu sempre fui muito tímida, muito retraída. Só que com a minha profissão... Não parece. Pois é, a minha profissão exigiu que eu exercesse algo que não era nato em mim, que era a comunicação, que não foi algo que eu nasci já com essa, vamos dizer, com essa habilidade. Então, eu acredito muito que essas questões de comunicação você aprende. Né? No meu caso, eu aprendi. E hoje eu transito nessa área de comunicação, de expor as minhas ideias, de estruturar minhas ideias muito bem, mas eu aprendi ao longo da vida. Não foi algo... Porque às vezes as pessoas olham você numa fotografia hoje e falam, mas ela já era assim, vai ver que desde pronta, né? Não, a gente aprende, são habilidades aprendidas, que a gente tem que exercitá-las e aprender ao longo do tempo, né? Mas elas fazem necessárias, porque você tem que vender suas ideias, você tem que vender vamos dizer, o que você quer fazer, não só internamente, como para mercado. Eu, no meu caso, tenho uma posição que tem uma posição, vamos dizer, pública dentro da companhia, onde eu tenho que contar a história da empresa com eloquência. Então, eu fui aprendendo tudo isso ao longo do tempo, com muito treinamento. Eu tenho muitos cursos de liderança, eu tenho muito desenvolvimento em media training. Então, tudo isso você tem que aprender, né? E com muita persistência. Excelente. Olha, Carla, assim, encantado com você, e a gente, obviamente, gostaria de conversar aqui horas e horas com você, porque tem muita informação, não só em termos de ser essa pessoa muito bem sucedida num curto espaço de tempo, não, curto tempo teve, né, de 20 anos lidando com a empresa, mas transformando uma empresa pequenininha, aqui representando o Brasil, agora na América do Sul, como um todo, né? Até México, ou seja, quantos países estão envolvidos nesse contexto? 17. 17 países, meu Deus do céu. Bastante. É coisa maluca, na verdade, assim, no primeiro, olha que impressionante. Então você é mais uma turista, na verdade, fica mais viajando. Viajo muito, viajo muito. Mas assim, encantado te vendo, te ouvindo e te parabenizando pelo seu sucesso. Muito obrigada. E agradecendo pela sua participação aqui em nosso programa, nos honrando com a vinda. E fico feliz pelo Gabriel, que enxergou o seu brilho, né? Meu filho, Gabriel. Que lá na palestra que ele muito persistente, achei o máximo. Que te viu e falou, poxa vida, já te convidou, insistiu e fez. O Gabriel foi Esperou incrível. 6 meses a sua agenda para que você pudesse estar aqui com a gente hoje. Para mim é um exemplo clássico de uma pessoa bem-sucedida. Olha só, que foco bonito. E persistência. Que beleza. Ele vai saber disso que você está falando. Esse é um recado final aqui para as pessoas que estão nos assistindo, para as pessoas que estão creio que também, claro, te admirando pela sua trajetória, pelo seu sucesso e, claro, representando uma empresa que é uma empresa gostosa, né? De brilho, de colorido, de beleza, de bem-estar, de trazer, como você gostei do que você falou, trazer brilho à vida das pessoas, a joia, a beleza como um todo. Vocês não lidam só com joias, mas assim, tem vários outros produtos
além de decoração, Exato. com cristais, etc. vasta Deve estar num gama. navio, numa viagem, assim, isso aqui é da Swarovski, não sei o Exato, que, tal. exato. Acho que é MSC. Tem uma escada, tudo Uma escada toda assim, cristais Swarovski, assim, nossa, então São até os nisso, a nossos gente subindo, componentes. tiramos fotografias lá, minha família, Maravilhoso, lá, né? isso aqui é Swarovski, assim, até nisso, não é verdade? A beleza, Correto. né? Tornando o mundo talvez mais bonito, o mundo Quem melhor. não quer luz, brilho, né? Quem não busca É verdade, isso, não é verdade. existe. Recado, finalzinho aqui para as pessoas que estão Uau! aqui assistindo agora. Olha, meu recado é esse. Eu acho que a gente tem que ter sonhos, primeiramente. Eu acho que sonhos são importantíssimos para a gente poder realmente, de maneira pragmática, colocá-los em prática. E você olhar para a sua vida como um todo. Eu não me considero apenas uma executiva realizada. Me considero uma pessoa realizada em todas as áreas as quais eu valorizo na minha vida, né? E família é outro aspecto muito importante para mim. A minha filha, assim, a carreira, o futuro dela é algo que eu também, muito importante para mim, o meu autocuidado. Então, assim, se eu fosse só uma pessoa realizada na profissão, muito provavelmente eu não sei, continuaria sendo essa pessoa apaixonada que eu sou pela vida. Tá. Mas hoje eu olho que se eu olhar todas essas janelas da vida, todas elas eu sou muito satisfeita e exige muito trabalho. Trabalho, disciplina, autorregularização, regulação e também humildade, né? A gente tem que ver que a vida não é só uma linha reta que você só evolui. Às vezes você vai para trás, você anda de lado, você erra, você aprende. Então a humildade ela tem que te perseguir assim ao longo de toda essa trajetória. Que bonito, que Obrigada. bonito, que bonito. Obrigada. E que rico, né? Além do conhecimento, a sabedoria, não é? Porque uma pessoa para chegar onde está, fazendo o que faz, nesse nível de responsabilidade, nessa visão, nessa perspectiva de atuação, em termos de futuro, e por que não? Uma das coisas que você falou assim, eu penso como dona, mas não mais do que isso, né? É uma apaixonada naquilo que faz. E não tem como não ter sucesso na sua vida. E gostei do que você falou também em relação assim, a todos os aspectos da vida. Família, assim, equilibrado emocionalmente, cuidando da aparência, do corpo, da saúde, da beleza e também do trabalho, por que não? Exato. Carla, obrigada. eu assim te agradeço pela prazer. sua participação no nosso Delícia programa. de conversa. E se quiser deixar um contato para quem quiser, às vezes, assim, alguém líder, alguém gostaria de falar com essa mulher, que é essa líder. Como é que é uma pessoa para entrar em contato com você, com a sua secretária? Maravilha. Marcar depois de 6 meses, conseguir um pouquinho. Não, entra no meu Instagram, mais fácil. Meu Instagram é Assucal, ASSUCAL. Eu respondo os directs do meu Instagram. Dá para repetir só para quem está... ASSUCAL. Assu, de Assumpção, Cal. CAL. Assucal. Olha só, tá aí. Aí à sua disposição também, claro, aquela gentileza, bondade, generosidade vai te atender, por que não? E agradecer mais uma vez e assim, Prazer, até uma próxima oportunidade. delícia, Muito prazer. sucesso daqui para frente, que você traga muito mais Obrigada. brilho por onde você passe. Certamente o que você fez Ojalá. está fazendo aqui na nossa vida, as pessoas que estão tendo a oportunidade, o privilégio de te ver e te assistir aqui agora. Tá bom? Obrigada, é um prazer. E para você, espero que tenha gostado e muito, né? E ficamos aqui mais uma vez, né? Agradecendo a sua gentil atenção. Estamos aqui sempre à disposição. Entre lá no nosso canal, compartilhe com outras pessoas que também vão se beneficiar com essa, né? Não só uma entrevista de conhecimento, mas de sabedoria que a Carla Assunção trouxe aqui para a gente. Até uma próxima oportunidade para você. Até Fique aí o nosso próxima. abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.